1 Coríntios capítulo 15, o versículo 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Oremos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é rica, é viva, é eficaz. Tua palavra, Senhor, que fortalece nossa fé. Tua palavra, Senhor, que quando lemos, fala ao nosso coração, à nossa alma. Ó Deus, e nesse momento, pedimos sabedoria, pedimos, Senhor, a direção para que o Senhor venha falar. Damos a liberdade, Senhor, a falar aos nossos corações. Toca na minha mente, na minha saúde, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Ó Deus, eu declaro a minha total dependência de Ti. Usa Teu servo, Pai, porque é debaixo do chamado que eu suba a esse altar para pregar a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que não venha nada do Maurício, mas que venha de Ti, do Teu coração, para nos direcionar, para renovar, fortalecer a nossa fé, trabalhar em nossos corações, e que assim possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Paulo, no capítulo 15, o contexto da orientação de Paulo é falar sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Mas o início do capítulo 15, ele vem nos lembrar algo que já tinha sido anunciado. Paulo está falando com irmãos, Paulo está falando com cristãos, Paulo está escrevendo essa primeira carta à igreja em Corinto, lembrando eles, admoestando, exortando, lembrando, olha, eu estou lembrando vocês o evangelho que já anunciei, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Tantas coisas que Paulo poderia lembrar, ele vem destacar algo que foi anunciado a eles, e assim como foi anunciado a mim, assim como foi anunciado a você, o evangelho, a pregação, as boas novas. E é interessante que ele traz esse detalhe. Olha, vocês precisam lembrar, eu estou lembrando, não pode cair no esquecimento. Nós não podemos nos envolver em tantas atividades seculares, atividades na igreja, atividades no lar, atividades no trabalho, enfim, e se esquecer do principal, do fundamental, que é o evangelho, que é a palavra de Deus. Jesus muito nos ensina, a Bíblia muito nos ensina a conhecer as Escrituras, a meditar nas Escrituras. Temos o Salmo 1, né, bem-aventurado, nela medita de dia e de noite. Temos Deus falando a Josué no capítulo 1, né, mergulha, leia a palavra, não se desvie para a esquerda nem para a direita. Nós temos, né, Jesus nos ensinando, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque muitos começam a ficar ativos, bênção. Muitos começam a se envolver nas coisas do reino de Deus, bênção. Mas começam às vezes a focar no poder de Deus e esquecem das Escrituras. Jesus diz, olha, examinai as Escrituras em João 5, porque elas que testificam de mim e julgai nelas ter a vida eterna. Então é um erro viver uma vida cristã e esquecer do Evangelho, mandamento do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Paulo está dizendo, olha irmãos, eu estou lembrando vocês, o evangelho que foi anunciado a vocês, que bom, vocês receberam e vocês continuam firmes. Primeiro ponto que eu compartilho aqui nessa noite é que você venha continuar firme, pés sobre a rocha, você não venha desviar para a esquerda, você não venha desviar para a direita, não venha esmorecer na sua caminhada, não venha desanimar, porque, meu amado irmão, são muitas afrontas, são muitas setas, são muitas tentações, são muitos ardis do inimigo. E quantos têm esquecido? Quantos não continuam firmes?
E só uma maneira de continuar firme é através da palavra de Deus. É através de você buscar Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a sua força, mas através da oração, através da palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo, olha, vocês continuam firmes no Evangelho. Quantos desviaram? Já na época de Jesus, quantos deixaram de seguir Jesus? Hoje, quantos outrora louvavam, adoravam e eram usados por Deus, mas hoje não estão mais firmes? Continue firme, guarde essa palavra, firme. Você precisa ficar firme, porque a nossa fé não é vão, nossa fé não é vã, não é à toa, não é vazia, não é oca. E se você confiar no Senhor, você vai permanecer firme. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você não vai se abalar. Pode vir o vento, pode vir a chuva, mas você vai permanecer para sempre. Pode vir a tempestade, mas você confia no Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu anunciei a vocês, vocês primeiro receberam. Mas somente receber não adianta. Jesus ensina isso, por exemplo, na parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear e encontra a semente, 4 tipos de terreno, que é o coração humano, a semente é a pregação do evangelho, e encontra o coração do homem em 4 estágios diferentes. A semente pode cair à beira do caminho, pode cair num solo cheio de espinho, pode cair num solo cheio de pedra, e em todos eles a pessoa até ouviu. Mas uns ouviram e veio a ave e tirou a semente, que é o diabo. Uns até ouviram, mas os prazeres do mundo, as coisas do mundo, fez com que a pessoa não guardasse mais a palavra, e nenhum deles até ouviram, mas não permaneceram. Mas quando cai em terra fértil, solo fértil, vai crescer, a palavra, a semente vai dar o fruto que permanece. Então, primeiro ponto, continue firme, guarde a palavra de Deus e continue firme, porque diz o versículo 2, não é à toa você guardar a palavra do Senhor, diz o versículo 2, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Vamos falar muito nessa noite sobre a fé em vão, à toa, oca, vazia, acreditar por um longo período e no final desistir, desanimar, e lá na frente, será que foi tudo em vão? Será que, meu amado irmão, você não pode permitir que lá na frente você venha desistir? Tem que permanecer firmes. Por quê? Porque é por meio dele quem? Do evangelho, vocês também são salvos. A salvação começa quando alguém se predispõe a pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Como crerão? Como serão alcançados? Como serão salvos? E aqui esse texto é muito forte. Paulo vai ensinar isso em Romanos. Logo após Atos, volte aqui algumas páginas, deixa marcado aqui o capítulo 15. Romanos 1, o versículo 16. Ele ensina isso também aos romanos, e você conhece muito bem esse versículo. Vamos ler o versículo 15. Romanos 1, versículo 15 e o 16. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tem pessoas se envergonhando do evangelho, tem pessoas se escandalizando. Meu amado irmão, não se envergonhem do evangelho, porque é poder de Deus para milagres? Sim. É poder de Deus para a cura? Sim. É poder de Deus para expulsar? Sim. É poder de Deus para ter a nossa fé renovada, fortalecida? Sim. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Cristo, mas é
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. E se você está aqui nessa noite, você crê, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meu amado irmão, pode se levantar o que for, pode se levantar o inferno, pode se levantar o invejoso, você tem o seu nome selado, escrito no livro da vida do Cordeiro. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Tem coisas que ninguém vai poder mudar, só se você quiser abdicar. Teu nome escrito no livro da vida. Por isso que, voltando em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer no versículo 2, por meio do Evangelho vocês são salvos, também são salvos. A palavra de Deus, o Evangelho, nos traz muitas outras coisas boas. Melhorar, buscar qualidades, princípios cristãos. O Evangelho nos ensina a agradar a Deus, mas o principal, salvação. Por meio dele vocês também são salvos, mas é necessário reter a palavra, assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, que nós venhamos guardar a palavra de salvação. Não deixe que ninguém jogue na tua mente a dúvida, a incerteza, a incredulidade, porque a incredulidade, meu amado irmão, pode dar o primeiro passo para o caminho errado, para a morte. Cuidado. Então tem que guardar, reter essa palavra de salvação, tem que sair por essas portas com a certeza, eu sou salvo, eu sou remido, eu sou guardado, Deus veio a mim, Deus falou comigo, eu abri meu coração, eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, eu ouvi a palavra, eu ouvi o Evangelho, guardei no meu coração, não apenas guardei, mas pratico. Jesus ensinou isso, Mateus 7, versículo 24 em diante. Os dois construtores, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a adversidade, vem as águas, mas vai permanecer porque é prudente, está praticando. Mas aquele que ouve a palavra, até ouve o Evangelho, mas não pratica, é porque não guardou. Por isso que Paulo está dizendo, se vocês retiverem a palavra, tal como preguei a vocês, mas não creia em vão. Meu desejo nessa noite é que nós saiamos daqui com essa certeza que a nossa fé não é em vão, não é oca, não é vazia. Você, quando ora, tem a certeza que a sua oração chega ao trono, não é uma palavra, não são palavras jogadas ao ar, não são pensamentos que vêm e somem, não, meu amado irmão. Quando nós falamos de céu, quando nós falamos de salvação, tenha certeza, é através da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Tem que crer, tem que acreditar. E ele diz no versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi exatamente algo semelhante o que nós lemos no momento da Santa Ceia. Paulo nos entregando aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E na Santa Ceia nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, pegou... Só que aqui ele está dizendo, também entreguei a vocês o que eu recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pelos nossos pecados, erramos, falhamos, antes da nossa vida com Cristo, do nosso encontro com Cristo, o homem, no lamaçal do pecado, na vida de pecado, mas depois que tem um encontro com Cristo, nele nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, e através disso, somente ele, somente no sangue dele, somente na entrega dele, quando há uma verdadeira conversão, que para ter a remissão dos pecados tem que ter arrependimento. Não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. Então aqui nós vemos, olha, em Cristo ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele continua dizendo,
versículo 5. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha o que Paulo está escrevendo. Jesus ressurreto foi visto por mais de 500 ao mesmo tempo, foi visto por discípulos, foi visto e por mim também. E você lembra quando que Paulo viu a Cristo? Atos capítulo 9, conversão de Saulo. Almejava matar, perseguir os cristãos, né? Respirava, almejava matar e perseguir os cristãos, e Jesus vai até ele. Tem aquela que cai prostrado em rosto em terra, vê aquela luz, fica cego, e ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos, mas aí Jesus fala: Saulo, tu está perseguindo a mim. E Paulo nos dá uma das mais belas, o exemplo das mais belas conversões verdadeiras. Porque quando Deus fala para Ananias, está lá em Atos 9, Ananias, vai até a rua que se chama direita, lá tem um homem chamado Saulo, e ele vai impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar. Aí Ananias, ouvindo a voz de Deus, ele fala: Senhor, é Saulo, ele está perseguindo, está matando. Mas aí Deus fala: vai, Ananias, porque para mim homem é vaso escolhido para pregar a minha palavra perante reis, perante gentis, é para pregar a minha palavra, e ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo sofreu, mas também passou bonanças. Está lá em Filipenses 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas no versículo 12 ele diz: tanto sei, passei momentos de fartura, de escassez, né, de tribulações, como também de bonança. Aí ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo fala: olha, eu também vi, eu persegui, nem sequer eu sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus, diz o versículo 10, que eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Olha o que Paulo vai ensinar. Nós não podemos fazer com que a graça de Deus sobre as nossas vidas, a entrega de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, nós não podemos invalidar, fazer com que seja vã para nós. Muitos têm feito isso. Paulo diz: olha, pela graça que me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Porque você tem que se apropriar, você tem que crer, você tem que abrir o coração. E aí ele vai dizer, no versículo 12: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Quantas coisas que podem se tornar vazias, ocas. Só aqui eu já falei várias. A graça, pessoas que não aceitam, não creem e invalidam, para elas ficam vazias. Aqui ele fala sobre também se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Pessoas fazem do coração, ao ouvir a pregação, terra cheia de pedras. Só que não é vã, a palavra de Deus não volta vazia. Quem está tornando vazia é a pessoa que está ouvindo, está escolhendo isso. Por isso precisamos estar atentos como ouvimos a palavra de Deus.
Não podemos deixar que as coisas ficarem diferentes. Não podemos deixar e ficar, meu amado irmão, coisa de Deus é coisa séria. É para abrir o coração, é para crer, é para adorar, é para glorificar, é para buscar, é para dobrar o joelho, porque não foi em vão. Pode ser para alguns, porque alguns tornam isso em vão. Por isso que Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Então, quem crê, a sua fé não é em vão. Mas, aqui mesmo, pode avançar, versículo 17, quem não crê já está condenado, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18, por gentileza, né? Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então, quem não crê já está condenado, já está julgado. Mas se você crê, sua fé não é em vão, sua fé não é vazia, sua fé não é oca, ou seja, a nossa pregação não é vã, pode ser para quem não quer aguardar, quem não quer ouvir, mas você está aqui com o coração como terra fértil, para que essa palavra, né, a palavra de Deus venha crescer, venha frutificar, né, não é vã a nossa pregação, não é vã a nossa fé. Ele diz, é vã a nossa pregação, então a vã que nós temos, a fé que nós temos também é vazia, é oca, mas não é assim. Por isso que ele continua dizendo, versículo 15, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou é a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Olha o que Paulo está trazendo, olha o alerta que Paulo está dizendo. Vocês estão vivendo de uma maneira indiferente. Aqueles que querem tornar isso vã, essa pregação, não querem ouvir, vai continuar no pecado. E nós sabemos qual é o salário do pecado, qual é a paga do pecado, qual o retorno, a retribuição do pecado. Começa como algo, né, atrativo, atraente, prazeroso, mas no final, o salário do pecado é a morte. Então muitos querem não crer, tornar a pregação vã, né, tornar a graça vã, não querem, vão continuar no pecado, mas a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que em Cristo Jesus nós somos remidos, lavados, nós não vamos mais buscar o pecado. Em Cristo Jesus, na nova vida, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, nos despimos do velho homem. A luta é constante, todo dia tem que se converter, meu irmão, todo dia o diabo vai tentar, a carne vai tentar, todo dia, tem que buscar a Deus. Por isso que ele aqui está dizendo, olha, a nossa fé, né, não pode ser vã. Se tudo isso Cristo não ressuscitou, se não se entregou, se nós estamos dando falso testemunho, então vocês vão continuar nos vossos pecados. E ainda mais, diz o versículo 18, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. O que ele está dizendo? Olha, aquele que não acredita no que nós falamos, aquele que não acredita no que nós pregamos, aqueles que acham que aqueles que adormeceram com Cristo estão perdidos, que é tudo em vão. Aqueles que pensam assim, que não querem receber a palavra, que não querem acreditar que Jesus ressuscitou, que não querem acreditar no que nós estamos pregando, é o que Paulo está dizendo. Vão continuar no pecado e depois, certamente, perecerão. Aí Paulo ele traz, olha, a nossa esperança, versículo 19, em Cristo, se limitar às coisas desta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Aqueles que não querem crer, aqueles que não querem receber, aqueles que não querem acreditar, porque ficam limitados apenas às coisas desse mundo. As pessoas acham, e tem crente achando, que é tudo só aqui,
e esquece das palavras de Jesus de salvação, esquece da palavra de Deus de salvação. Lembra do que Jesus ensinou? Quando Jesus conforta os discípulos, João capítulo 14, Jesus vai dizer: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar. Então a nossa esperança em Cristo não pode ficar limitada às coisas dessa vida. Tem bênção de Deus aqui nessa vida, tem provisão de Deus, tem milagre, tem sim porta aberta, tem chave na mão, tem cura, tem milagre, tem libertação, tem uma nova história, tem vida, porque Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Tem luta, mas também tem vitória. Mas a nossa esperança não fica limitada às coisas desse mundo. Se é assim, se coloca apenas as coisas assim, aí já vemos tantos ensinamentos. Mateus, capítulo, Jesus vai ensinar, capítulo 6, Jesus vai falar, olha, do que adianta juntar tesouros na terra, aonde a traça destrói, come, aonde a ferrugem vai consumir, aonde o ladrão pode vir e roubar. Isso é colocar esperança nas coisas desse mundo. Tem que ter, é claro. Não há nada errado, pelo contrário, tem que buscar o estudo, o crescimento profissional, financeiro, não há nada errado nisso. Mas não pode se limitar às coisas desse mundo. Se você quer ter uma fé limitada às coisas desse mundo, tenha certeza que somos as pessoas mais infelizes. A nossa fé não pode ficar dentro de um pacote, dentro de uma caixa. Não, é só aqui nesse mundo. Jesus veio, operou milagres, ressuscitou, curou enfermos, expulsou demônios, mas o que ele muito fez foi falar do céu, foi falar da salvação, foi nos ensinando que a nossa esperança tem que estar no porvir, nos ensinando que ele em breve está voltando para buscar a sua igreja. Meu amado irmão, nós não podemos ter a nossa esperança limitada às coisas dessa vida. Isso não é fé. Do que adianta ter a fé para curar e ter a cura? Do que adianta ter a fé e a porta abrir, o mar abrir? Do que adianta ter a fé e coisas extraordinárias acontecerem, mas chegar lá no grande dia ouvir: apartai-vos de mim. Mas Senhor, no teu nome eu curei do enfermos, eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, não adianta de nada. A nossa fé não pode ficar limitada às coisas dessa vida. A nossa esperança em Cristo, meu amado irmão, vai muito além, é transcendente, está lá no alto, está lá na glória, está na salvação, está no nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Naquele grande dia, receber as vestes, receber a coroa, tem promessa de Deus que vai se cumprir, aqui, mas também lá naquele grande dia. Então, se ficar a fé limitada às coisas desse mundo, tem que ter também, é claro, orar por uma cura, orar pela porta aberta, tem que ter, mas não é limitada. Tem pessoas que só querem exercer a fé com as coisas desse mundo, e murmura se não acontece, questiona e às vezes até desvia, deixa de crer, como falamos aqui, porque não acha que é só aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, independentemente de como será a nossa trajetória aqui. O que importa é que lá está o seu tesouro guardado, bom depósito até o dia de Cristo, até o dia final. Então nós não podemos ter a nossa esperança limitada às coisas dessa vida. Se assim for, se assim está sendo, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas quando você tem a fé colocada no alvo que é Cristo, quando você tem essa fé com a certeza que você dorme, bota a cabeça no travesseiro: eu tenho a salvação, meu nome está escrito no livro da vida, eu ouvi o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você crê, você é salvo, pode acontecer o que for, você é salvo. Por isso que ele diz, olha, mais uma vez aqui, ele vai dizer: anunciei a vocês o Evangelho, e no Evangelho vocês continuam firmes, e por meio do Evangelho vocês também são salvos. Mas é por isso que ele está dizendo, a fé não pode ficar limitada às coisas aqui.
Ah, pastor, mas a cura ainda não veio. Ah, pastor, a porta não abriu. Ah, pastor, a chave não chegou na minha. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que Deus pode ajudar aí, pode resolver, te ajudar, te renovar, te fortalecer a enfrentar esse gigante, a enfrentar esse leão. Mas o principal é você ter a certeza e colocar a esperança em Cristo, não apenas as coisas nessa vida. E o versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Lembra de Adão e Eva? A morte veio ali, o pecado, ao desobedecer, ao comer o fruto, do pó vieste e ao pó tornarás. Mas também, assim como veio a morte por um homem, também por um homem, Cristo Jesus, veio a ressurreição, veio a salvação para todo aquele que nele crê. Meu amado irmão, como tem palavra de salvação, só nos evangelhos, como Jesus falou sobre salvação, aquele que perseverar até o fim, Jesus fala, será salvo. Tem que perseverar, tem que permanecer. E ele diz, assim como em Adão, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus, em Cristo você é vivificado. Sabe o que é isso, meu amado irmão? Você não está mais em trevas, você não está mais em morte. Aquele que está em Cristo Jesus não anda mais nas trevas, ele é a luz, ele é o bom pastor. Ele é a porta, aquele que entra nele, passa por ele, vai achar pastagem, vai achar salvação, vai achar vida eterna. Falamos aqui na Santa Sé, morreu, mas ressuscitou e nos concede salvação. Por isso que nós vemos aqui, são muitas palavras de Jesus sobre a salvação da nossa alma. Mas eu trago nessa noite essa reflexão. Será que temos vivido uma fé vazia? Será que temos vivido uma fé oca, vã? Não podemos permitir. Primeiro ponto, então, para que a nossa fé não venha a ser vazia, não venha a ser à toa, é você ouvir o Evangelho, lembrar do Evangelho que nós ouvimos e que nós temos que guardar, continuar firme. Continue firme na sua fé. Continue firme nesse evangelho dado pelo Senhor, como Paulo disse no início, olha, irmãos, eu estou lembrando vocês, o evangelho eu anunciei a vocês, vocês guardaram, vocês mantiveram firmes, muitos desistiram, muitos desanimaram, muitos desviaram, ou qualquer outro termo que você queira usar, mas vocês vão permanecer firmes, nós vamos permanecer firmes. Então ouça a palavra do Senhor, guarde, pratique a palavra do Senhor, o evangelho, pratica, e você é uma casa edificada ali na rocha que é Cristo. Mantenha firme, retenha a palavra para que vocês sejamos salvos, porque é por meio do evangelho que nós somos salvos. Acabamos de ler no capítulo 15, versículo 1, lá em Romanos 16, o capítulo 1, Romanos 1, 16. Não me envergonho do evangelho, é poder para a salvação. Mais um ponto que nós vimos aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, segundo as Escrituras, ressuscitou, apareceu a vários discípulos, a várias pessoas, mas pela graça de Deus, que Paulo diz o que ele é, que foi concedida, não se tornou vã, a graça de Cristo alcançou a Paulo, e Paulo não negligenciou. Isso é muito forte, irmão. Paulo não negligenciou, acabamos de ler, e a graça de Deus que me foi concedida não se tornou vã para ele, porque ele aceitou. E é pela graça que nós somos, mediante a fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso foi tão sério que Paulo, quando fica, digamos assim, com um espinho na carne, isso você lembra. Estamos falando de Paulo. Pede 3 vezes, Senhor, retira de mim esse espinho colocado por Satanás, para que não ensoberbecesse. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Quem sabe? Paulo, a minha graça te basta. Não recebeu a cura, continuou com o espinho.
mas ele ouviu algo maravilhoso. O que nos basta não são as coisas desse mundo. Cura é importante, porta aberta é importante, chaves são importantes, né? Milagres são importantes, mas nós não podemos invalidar a graça de Deus, não podemos fazer dela vã em nossas vidas. Paulo, a minha graça te basta, a graça do Senhor nos basta, a presença do Senhor nos basta, não são as coisas desse mundo, tudo aqui é passageiro. Então nós não podemos deixar a graça de Deus ser vã, nós não podemos deixar o evangelho, né, a pregação ficar vazio, ficar vão, né, a fé ficar vã. E há uma maneira, lembrar que se a nossa esperança está apenas nesse mundo, nas coisas desse mundo, estamos caminhando para o lado da infelicidade. Mas se você tem fé e esperança nas coisas que estão por vir, né? Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7... combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Mas ele vai falar também da coroa que está preparado para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. O que é isso? Esperança, não apenas nas coisas dessa vida. E isso é ter fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, é viver de fé em fé, de glória em glória. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. E viver pela fé não é ficar limitado apenas às coisas dessa vida. Deus deu, amém, Deus não deu, continua esperando, continua aguardando, porque Deus sabe o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a sua vida. Que prevaleça na minha vida, na sua vida, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mas que nós possamos levantar os olhos, tirar o foco da caminhada aqui, das coisas aqui, e lembrar que tem algo preparado para nós, que é a salvação. Não se limitar às coisas dessa vida, tem que olhar também, não é ignorar, cuidado, mas não ficar limitado, querer ter a fé apenas às coisas aqui, mas lembrar da nossa salvação. Porque por meio de um homem veio a morte, mas também por meio de um homem, Cristo Jesus, veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos são vivificados. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Fale com Deus, fale com o Senhor. Como está a nossa fé? Nossa fé tem sido em vão, tem sido vazia, tem sido oca. Quero ler apenas, enquanto você vai falando com Deus, 1 Coríntios 15, o versículo 58. Mais uma coisa que não pode ser vazio dentro desse contexto. 1 Coríntios 15, 58. Mais uma coisa que não pode ser vã. Portanto, meus amados irmãos, Paulo escreve para os irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Se você está em Cristo Jesus, você vai frutificar. Seu trabalho não é em vão. Você não vai ficar parado, você não vai ficar à beira do caminho, você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem uma direção, porque a sua fé não é em vão. Não saia nessa noite por essas portas com a fé vazia, com a fé oca, com a fé em vão. Não, meu amado irmão, coloque a sua esperança nas coisas espirituais, não nas coisas desse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a direção desse momento, esse momento de oração. Não queremos ter uma fé em vão, Senhor. Comece a falar aos nossos corações. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Feche seus olhos, é você e Deus. Se você ouviu essa palavra, e o Espírito Santo está falando ao seu coração, Jesus, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai, mas aquele que negar, Jesus vai negar diante do Pai.
Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, e não é religião, não é igreja, é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você está aqui nessa noite e deseja abrir seu coração e confessar Jesus como seu Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Ou esteve afastado e deseja voltar aos caminhos do Senhor, levanta uma de suas mãos. E o segundo convite. A palavra veio aos nossos corações. Como está a nossa fé? Será que ela está firmada em coisas desse mundo? Será que a nossa fé estava sendo focada apenas em coisas desse mundo? Não faça isso. A fé verdadeira, genuína, olha para o alto, olha para o Senhor, eleva os olhos para os montes, para o alto. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está aqui nessa noite, não há nada errado em você pedir. Se você está buscando uma cura, se você está buscando um milagre, se você está buscando algo que ninguém pode fazer, nenhum médico pode fazer, a medicina não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, suas forças não podem fazer, sua sabedoria, seu conhecimento não pode fazer. É hora de colocar nas mãos daquele que pode. Não há nada errado em você colocar a fé, mas não pode limitar as coisas desse mundo. Viver todos os dias se preparando para encontrar com Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com Deus. Prepara. Isso é bênção, isso é milagre, a nossa salvação. Porque o que poderíamos dar em troca da nossa alma? E o alto preço foi pago, que foi Jesus Cristo. E hoje somos remidos, resgatados. Quero que você coloque nas mãos do Senhor o seu impossível e pedir: Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor. Eu não quero ter uma fé vazia, oca, vã. Quero romper em fé, Senhor. Esse fruto, esse gomo do fruto do Espírito. Senhor, a fé pode ser pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ela pode ser grande, mas ela está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe em nossos corações. Não queremos, Senhor, invalidar a Tua graça em nossas vidas. A pregação que nos chegou, queremos guardar, reter, permanecer firme, Senhor. Toca na nossa mente, no nosso coração, meu Deus. Infelizmente, Pai, quantos têm perdido essa firmeza, têm se desviado. Muitos vão apostatar da fé e já têm acorrido, Senhor. O amor tem se esfriado. Ó Deus, em nome de Jesus, vai renovando, vai fortalecendo. Pai, queremos tirar o foco das coisas aqui desse mundo, Senhor, colocar e lembrar que o Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. Nossa morada no céu, nossa salvação, nossas vestes, nossa coroa, Senhor. Assim oramos. Renova, Pai, nossa fé, fortalece. Saiamos por essas portas com essa certeza que temos uma fé verdadeira, genuína, não focada nas coisas desse mundo apenas, não limitada, mas em Ti. E assim, ó Deus, através da fé nós oramos por essas causas impossíveis. Em nome de Jesus,
Senhor conhece a de cada um aqui, as enfermidades, as lutas. Toca, Senhor, renova, fortalece, cura, opera o milagre, que nós cremos que Tu és o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Assim oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor, glórias a Deus.